Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amém, irmãos, amém, irmãs, Jesus é o Senhor. Vamos começar agora no segundo volume do Alimento Diário, o terceiro volume, que diz, cujo tema é Deus manifestado na carne. Amém? E a mensagem de hoje, que é a segunda-feira, fala, o título dessa mensagem dessa semana é as qualificações dos presbíteros. E o título do Alimento Diário de hoje, que é segunda-feira, é o prejuízo dos ensinamentos diferentes. Então essa semana vai falar a respeito dos irmãos que ocupam a função e a posição de presbíteros nas igrejas. Mas por trás disso existe uma história, O porquê que Paulo escreveu a Timóteo e falou a respeito dos presbíteros, quais deveriam ser as qualificações dos presbíteros. Por que Paulo escreveu? Porque teve problemas com esses irmãos que ocupavam a função e a posição de líderes nas igrejas. Aí, já aqui no segundo parágrafo, Paulo, então, em sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 3, versículo 2, o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para a obra missionária. E eles então saíram, pregando o Evangelho e gerando igrejas. E de acordo que eles foram gerando igrejas em suas viagens, então eles estabeleceram os presbíteros para cuidar do rebanho de Deus. Aqueles que estavam, vamos dizer assim, mais maduros, dentre todos que haviam recebido o Senhor, então eles escolheram um grupo de irmãos. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e 23. Diz que ele passou fortalecendo os discípulos, a alma dos discípulos, e foi então designando presbíteros. É o que diz aqui em Atos 14, 21 e 23. Eles voltaram a estabelecer esses irmãos. Só que eles eram novos. Pelo fato de eles serem novos, eles então não tinham uma visão adequada do ensinamento dos apóstolos. Eles não tinham uma visão clara, profunda. E na época desses presbíteros, o judaísmo era muito forte. E esses presbíteros se deixaram influenciar por esses ensinamentos dos judaizantes, deixaram-se levar pela corrente desses ensinamentos, pela corrente das fábulas, das genealogias sem fim. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo, logo no início, ele fala assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas. Essas certas pessoas eram os presbíteros da igreja em Éfeso, a fim de que não ensine outra doutrina, porque eles estavam ensinando outra doutrina, estavam ensinando outras coisas que não estavam relacionadas com a economia de Deus, com o propósito eterno de Deus, com o falar profético da época. E isso tem uma aplicação. Hoje nós também temos muitos irmãos que são presbíteros nas igrejas, estão fazendo essa função, ocupando essa posição. Só que muitas coisas, se esses irmãos não vigiar, não tiver uma vida de viver no Espírito, de ruminar a palavra atual que está sendo falada por meio dos apóstolos,
eu digo para você que muitos ensinamentos vão entrar na igreja. E não serão ensinamentos ruins, não. São ensinamentos bons. Porque de ensinamentos bons, o YouTube está cheio. Está cheio de pregadores falando palavras por aí afora. Só que o falar deles não foca. O foco não é a economia de Deus, não é o propósito eterno de Deus, não é Cristo e a igreja, não é o reino. E muitos presbíteros estavam deixando que esses ensinamentos estavam entrando nas igrejas. Aqui diz que Paulo, em Atos, ele estabeleceu esses irmãos e eles deixaram. Aqui em 1 Timóteo, Paulo falou assim: eu te demoesto para demoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a dispensação, do que o serviço, do que a dispensação de Deus na fé dos irmãos. Em vez de eles estarem ocupados com a palavra atual, com a economia de Deus, que é o dispensar de Deus para dentro do seu povo por meio da sua palavra, para gerar fé subjetiva nos irmãos, eles deveriam estar ocupados com a fé objetiva, trabalhando a fé objetiva neles, de tal forma para que depois eles pudessem dispensar essa economia para dentro dos irmãos. O que eles fizeram? Por imaturidade, eles então envolveram com as fábulas, com as genealogias, com discussões, e a igreja então sofreu muita perda. Ó Senhor Jesus! Aqui no terceiro parágrafo, fala assim: como eram recém-convertidos, os irmãos designados presbíteros ainda eram imaturos, portanto inexperientes para o exercício da função designada, o que deve ter trazido muitos problemas para a igreja. E trouxe muitos problemas para a igreja. Vigia, irmão. Cremos ter sido esse motivo que levou Paulo a instruir Timóteo sobre essa questão, estabelecendo princípios para designar presbíteros. Nessa ocasião, Timóteo estava em Éfeso, e após ser liberto do seu aprisionamento em Roma, Paulo, juntamente com Timóteo, visitou Éfeso e percebeu que as doutrinas diferentes tinham entrado na igreja. Se entrou naquela época, irmão, que dirá hoje, né? Vivendo esse momento de uma tecnologia de comunicação intensiva. O que você anda seguindo? O que você anda ouvindo na sua igreja? O que você anda ensinando? O que vocês têm passado para os irmãos que está sobre a sua responsabilidade? Será que você está ensinando? Você está constituído com a economia de Deus e está ensinando isso para os irmãos? O Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Vamos ter uma fé sem fingimento. Vamos ser fiéis ao que o Senhor tem falado para nós. Então o apóstolo Paulo, ele deixou o seu cooperador, precisou deixar o seu cooperador Timóteo em Éfeso, a fim de demonstrar a certas pessoas que não ensine outra doutrina. Irmão, você que é presbítero, líder nas igrejas, não ensine outra doutrina que não seja o falar profético, que não seja esse falar que está focando a economia de Deus, que está focando esse ensinamento saudável. O Senhor tenha misericórdia de você, meu irmão. E ainda diz: os ensinamentos de Paulo e hoje os ensinamentos dos irmãos que estão à nossa frente estão embasados na economia de Deus, que é seu plano eterno, e são transmitidos a nós por meio de sua palavra. É isso que nós temos que pregar e ensinar nas igrejas. Você que está ocupando a função e a posição de líder, de presbítero, você precisa ocupar-se com a economia de Deus e guardar a igreja a qual está sob a sua responsabilidade.
Essa é a sua principal função na igreja onde você está. Se ocupar com a economia de Deus e ensinar essa economia para os irmãos. Você não pode ser um presbítero imaturo como os da igreja em Éfeso. Você precisa crescer na visão da economia de Deus e ensinar isso para os irmãos, que são as palavras saudáveis dos apóstolos. Que estão de acordo com o ensinamento dos apóstolos. Isso é muito sério. Paulo precisou de escrever uma carta inteira, 2 cartas, por causa desses presbíteros imaturos, precisou de Timóteo ficar lá. E hoje, meu irmão, como que está a sua experiência? O problema é que os efésios deram atenção à doutrina, cujo conteúdo são mitos, fábulas, genealogia sem fim. Como resultado, eles afastaram do propósito de Deus. Afastaram do propósito de Deus. E a culpa é de quem? A culpa está sobre aqueles que carregam a responsabilidade na igreja. A igreja afastou do propósito eterno de Deus. Por que afastou? Porque esse grupo de irmãos não vigiaram. Eles mesmos envolveram com o negócio. Não só envolveram, como também promoveram. Trazendo confusão para dentro da igreja. Ó Senhor Jesus! Então se abriu uma porta por onde entraram discussões inúteis, questões que causaram confusão entre os irmãos. Os presbíteros deveriam ter evitado a entrada desses ensinamentos diferentes na igreja. O que se conclui de tudo isso é que o exercício da plena função de um presbítero é muito importante na igreja. Essa igreja vai dividir, essa igreja vai encher de confusão, de contenda, vai depender desses irmãos, do que eles realmente estão ensinando e falando. Hoje há muitos vídeos correndo, como eu já falei, né, para baixo e para cima. E muitos irmãos líderes, pode ser que eles estejam distraídos com esses ensinamentos aí. Creio que você já deve ter recebido vídeos de pregações aí, de pastores, de missionários famosos aí dentro do cristianismo. E aí você pega e fica passando, ouvindo. Às vezes até livros mesmo, que você esteja lendo, né? Que não está focado na economia de Deus. Isso pode trazer confusão, contenda e divisão. A única coisa que nos guarda de fato na unidade, na unanimidade e na simplicidade é esse ensinamento da economia de Deus. Esse nos guarda. Esse não causa divisão. Pelo contrário, cura a igreja. Pelo contrário, supre a igreja, edifica os irmãos. Então procura, meu irmão, você que está aí na função de presbítero, na posição de líder, ocupe-se com a economia de Deus, aprofunda nos ensinamentos dos apóstolos, do falar profético, que é muito claro. O Senhor tem falado de maneira muito clara para nós. Não gaste o seu tempo com coisas que não é a economia de Deus, que está centralizada em Cristo e na igreja com o seu corpo. A igreja com o seu corpo, em sua expressão local, na cidade que você está. Existe uma igreja posicionada na base correta. Você está em tal lugar para ensinar a economia de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus.